Bom, eu queria que fosse domingo à noite, a igreja estivesse lotada para me falar isso aí. Mas aí, né, eu não sei se eu vou estar vivo até domingo, então melhor falar hoje, né? Amém, queridos? Vamos lá, são 8h21. Eu vou começar a ministrar essa palavra agora. E pelo tempo, talvez eu não consiga concluí-la, mas no domingo pela manhã, eu quero concluir essa palavra. Domingo pela manhã teremos a ceia do Senhor. Também vamos estar orando aqui, né, enviando o pastor Meirelles e Mancileide de sua família, enviando-os, né, para o ministério lá na IBEM. Eles estão começando um trabalho lá e nós vamos ungí-los aqui e vamos enviá-los. Pastor, já é um culto de ação de graça, de despedida? Não, é um culto de envio. Nós vamos enviá-los em nome de Jesus. Amanhã, se o Senhor confirmar a permanência deles lá, aí nós vamos, né, celebrar, fazer um culto de ação de graça, celebrando ao Senhor pelo que Deus está fazendo. Amém ou não amém? Mas próximo domingo, ceia do Senhor. E também nós vamos estar orando, consagrando e enviando pastor Meirelles e sua família para o ministério na Igreja Batista do Engenho Novo. Por hora, abre aí a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Mas esse foi o 1% que não foi bom. Para mim, o restante, adoração, ministério, aí, o ministério Flow aí está de parabéns, os meninos, ó, mandaram ver, glória a Deus, aleluia. Olha, a igreja, os obreiros, ó, eu quero dar uma salva de palmas para os obreiros dessa igreja. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem alguns comentários na nossa página que só quem acessa em algumas situações são os administradores. Os elogios à igreja, aos obreiros, a recepção, pelo tamanho do que foi aquilo. Falaram, não dá para acreditar que uma igreja apenas organizou aquilo. Todo mundo sorrindo, abraço, não faltava até da água, o povo falou. Então vocês estão de parabéns. Eu fui conversar com a Carol, que é a dona do Sportville, na segunda-feira, agradecê-la, perguntar se estava tudo bem. Ela falou, pastor, a gente chegou aqui, só sabia que teve um evento aqui no sábado, porque as coisas estavam no anexo aqui para a prefeitura pegar. Se não estivessem aqui, não dava para saber que ia acontecer alguma coisa sábado aqui. Tamanha organização, a limpeza. Glória a Deus. Essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, aonde passa, dá bom testemunho. Precisa dar bom testemunho. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1 ao verso 6. Se você não trouxe Bíblia, o texto vai estar aqui. E diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 18, versos do 1 ao 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele um outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: eu não posso fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, querido? Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Quantos creem que essa palavra tem poder para mudar destinos? Se você crê, aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus. Eita glória. Senhor, graças te damos nessa noite. Obrigado, Jesus, por esse tempo em tua casa, em tua presença. Um dia, Senhor, na tua casa, Senhor, valem mais do que 1000 fora dela. Obrigado, porque a tua misericórdia nos alcançou no dia de hoje, e essa é a única razão para estarmos aqui. A tua graça, é pela graça, Senhor. Senhor, nós já te adoramos com canções, te honramos com as ofertas voluntárias, com os dízimos, mas agora nós queremos nos assentar aos teus pés, Senhor, e ouvir a tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração.
Senhor, repreenda todo e qualquer espírito enviado do inferno para distorcer o entendimento, roubar a atenção, manipular a compreensão dessa palavra, que sejam agora mandados para onde o Senhor Jesus determinar, porque só o Espírito do Senhor é quem tem liberdade aqui. Nós oramos assim, no nome santo, eterno e todo-poderoso de Jesus Cristo, seu Filho, que vive e reina hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Sente-se um pouquinho, eu vou correr, tá bom? E realmente eu não vou terminar depois da hora. Eu vou dividir essa mensagem, essa palavra em duas partes. O Senhor me deu essa palavra na última semana, talvez quinta ou sexta-feira. Tem aqueles dias que você perde o sono, querido. Não foi o café que você tomou durante o dia, não. Você perdeu o sono porque Deus quer falar com você alguma coisa. Às vezes a pessoa perde o sono, ela roda para lá, ela roda para cá, ela roda para lá, ela roda para cá, mas ela não tem a sensibilidade de falar: Senhor, fala o que o Senhor quer falar. E esse foi um desses dias. E aí eu me levantei, desci, fui para a minha cozinha, e aí comecei a meditar ali na palavra do Senhor, orar, falar com Deus, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu já ministrei nesse texto centenas de vezes, e nesse dia o Senhor ministrou isso, eu anotei. Não sou muito de anotar mensagem que eu prego, nada disso. Eu não prego com esboço, nada disso, mas nesse dia eu senti de Deus de anotar o que o Senhor vinha ministrando, e eu quero compartilhar com você. E o tema é justamente esse, que é o tema central desse capítulo 18, do verso 1 ao 6, que é o vaso nas mãos do oleiro. Barro sem oleiro só é barro. Como o minério de ferro, sem aquele que trabalha o ferro, é só minério de ferro. Você percebe que o ouro é um dos minerais mais preciosos que nós temos. E quando ele é retirado em estado bruto, ele tem um valor. Quando ele é refinado, ele tem outro valor. Quando ele é processado e dado a ele a forma, ele tem um outro valor, que excede os anteriores. Então, barro, sem passar pela mão do oleiro, é só barro. Assim é o homem e a mulher, sem passar pelas mãos do Senhor, é só obra criada, nem filho é. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que para mim me tornar filho de Deus, eu preciso crer em Cristo e nas suas palavras. A Bíblia vai dizer assim, João vai dizer assim no seu Evangelho: a todos os que creram nele, aqueles que creem em suas palavras, fora-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ninguém se torna filho, filha de Deus, sem antes passar pela cruz. Por quê? Porque o pecado retirou o homem, a mulher, dessa condição de filho. Lá no livro do profeta Isaías, eu vou falar bem devagar, pausadamente, para todo mundo entender. Lá no livro do profeta Isaías, vai dizer que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Importa que sejamos santos, não como Ele é santo. Porque é impossível ser santo como Ele é santo. Porque a santidade de Deus tem a ver com perfeição de Deus. Então é impossível o homem e a mulher serem santos como Deus é santo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, se eu sou filho, e a palavra santo, quando se refere a mim, a você, nessa linha, significa ser separado para alguém, separado para uma finalidade, separado com um propósito. Então, santidade, no nosso contexto, não é perfeição, mas é um entendimento que hoje eu vivo com um e para um propósito. E que propósito é esse? Viver para a glória de Deus. Amém ou não amém? Então, Jesus, estou só na introdução da mensagem, tá? Então, Jesus, lá no Evangelho, no mesmo Evangelho de João, por isso que eu recomendo, o Evangelho de João, ele é tremendo. E eu recomendo todo novo convertido, ou toda pessoa que está tendo um primeiro contato com a Bíblia, que me pergunta: pastor, como é que eu faço para ler a Bíblia?
Alguns podiam dizer assim, é só abrir e ler, né? Não, mas às vezes a pessoa não vai entender nada. Eu falo, a primeira coisa, você vai dobrar o seu joelho e você vai pedir ao Espírito Santo entendimento. Que o Espírito Santo abra o teu entendimento, que ele venha inspirar você, iluminar você a compreender o que está ali. Por quê? Porque esse livro não é um livro comum, natural. Ah, pastor, ele foi feito, né, por mãos de homens, escrito, né, por mãos de homens. Qual é o poder nesse livro? Qual é o benefício que esse livro traz para mim e para você? Ué, o livro de receita da Ana Maria Braga também foi escrito por ela. Você faz um monte de receita, come e fica feliz. Dá para dar uma glória a Deus? Está difícil. Então, homem por homem. Eu fico com Pedro, Marco, Tiago, João, Judas. Por quê? Porque o livro de receita da Ana Maria Braga vai passar, mas essas palavras vão permanecer para sempre. E eu falo, olha, você precisa orar a Deus, pedir ao Espírito Santo para lhe dar entendimento, discernimento, que ele venha inspirar, iluminar você a compreender. E segundo, começa a ler pelo Evangelho de João. Ah, mas por quê, pastor? Porque o Evangelho de João era um discípulo muito próximo de Jesus. Então ele capta traços da vida de Jesus, do relacionamento dos discípulos com Jesus, que nenhum outro capta. Ele é o mais, ele trata do plano salvífico, do plano de salvação, sabe, com mais profundidade do que qualquer outro, porque qualquer pessoa que lê o Evangelho de João e não entender o plano do céu para ela não vai entender mais. Qualquer crente, se tem um crente aqui que ainda não lê o Evangelho de João, você precisa se converter, precisa ler. Você vai entender o plano de Deus para a tua vida, o plano de Deus para a minha vida. Então, oriento as pessoas sempre a ler pelo Evangelho de João. Então, lá em João 17, falando ainda dessa santidade, o próprio Jesus, ele vai dizer o seguinte: Pai, eu não lhe peço que o Senhor os tire desse mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Porque embora eles estejam neste mundo, a este mundo eles não pertencem. Está dizendo, eles foram comprados, resgatados, e eles estão se santificando, ou seja, eles estão se separando, eles estão aqui, mas eles não pertencem mais a esse mundo. Eles estão caminhando aqui, mas a pátria deles, segundo Paulo fala aos Filipenses capítulo 2, a pátria deles não é mais essa, eles têm uma outra pátria. Então eu peço que o Senhor os livre do mal, de todo conceito de mal desse mundo, que esse mundo jaz no maligno, que o Senhor tenha misericórdia e os livre, porque eles estão aqui, mas não permita que eles sejam afligidos até a morte pelo mal desse mundo, porque eles estão aqui, mas eles não pertencem mais, eles são mais propriedade desse mundo. É por isso que quando chegar a segunda parte da tribulação, e é o que eu creio como teólogo, que a igreja ela vai passar pela primeira parte da tribulação, você não tenha dúvida disso. Pelo menos no meu entendimento, olhando para o texto sagrado, olhando para a história, olhando para a geopolítica, olhando para tudo que está acontecendo. Mas antes de entrar no período da grande tribulação, o Senhor vai retirar a igreja dele da terra. E aí o povo vai ver com quantos paus faz uma jangada. Se acha que está ruim agora, espera mais um pouquinho. Se acha que está difícil agora, espera mais um pouquinho. Então, se eu pudesse dar uma recomendação para alguém, eu daria: esforce-se para subir. Se esforce para subir. Se esforce para no soar da trombeta você encontrar o eterno nas nuvens. Se esforce para não ficar, porque a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. E o bicho, o fogo, ele jamais se apaga, e o bicho jamais morre. A Bíblia diz que os homens vão perseguir a morte, e a morte vai correr deles. Você já imaginou gente perseguindo a morte, pedindo para si a morte, e a morte falando: ei, eu queria assunto com você antes, agora não, agora está suave, agora nós vamos ficar um bom tempo aqui, eu não quero assunto com você. Os homens vão perseguir a morte, mas a morte vai fugir deles. Então, ser santo nesse nível é ser separado, saber que eu fui separado com e para um propósito, e o maior deles é viver para a glória do meu Deus. Então, viva para a glória do teu Deus. Paulo diz em Romanos 12:2, ele diz assim: e não vos conformeis, ou seja, não sejam conformes, não sejam iguais, não tenham o padrão, nem a forma desse mundo, mas transformai-vos, mas passem por uma metanoia.
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar aquela que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ninguém experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem mudança de atitude, sem mudança de posicionamento. E aí eu avanço um pouquinho em 2 Coríntios 5,17. Paulo vai falar à igreja de Corinto, porém, vírgula, aí é condicional. É a condição de quem está ouvindo, depende de quem ouve, se vai tomar a decisão ou não vai tomar a decisão. A responsabilidade do profeta é pregar, a responsabilidade do profeta é anunciar, a responsabilidade do profeta é direcionar, a responsabilidade do pastor é dar exemplo, é mostrar o caminho. Agora, pastor não decide por ninguém, profeta não decide por ninguém, igreja não decide por ninguém. E está lá, 2 Coríntios 17, porém, vírgula, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu vou andar em novidade de vida. Eu vou estar nesse mundo, mas esse mundo não me pertence mais, e eu não pertenço mais a ele. Por quê? Porque o crente em Cristo Jesus, que entende o princípio da santidade e do novo nascimento, que antes ele não era filho. Pastor, o senhor está falando de vaso? Estou introduzindo aqui para nós chegar lá. Aquele que antes não era filho por causa do pecado, não era filho por causa do pecado, ultrapassa, cruza essa ponte que é Jesus. Aonde havia um abismo, Jesus coloca uma ponte e vai até a presença de Deus. A presença de Deus na pessoa do Espírito Santo, por meio do sacrifício da cruz, tem poder para transformar, não importa quem seja. A única pessoa, pergunta para mim, pastor, qual é a única pessoa que não pode ser transformada por Jesus? Eu te respondo, aqui não deixa. É a única pessoa. Você sabe quem não está sendo transformado por Jesus hoje? É quem não deixa. Ah, é mais forte do que o irmão. Eu era um maconheiro, irmão. Eu era um maconheiro, cheirador de pó, cachaceiro. É isso que eu era. Eu era esse tipo de gente. E muito mais ainda que eu vou falar aqui. Mas no dia que eu encontrei esse Cristo que muda, eu falei, Jesus, se tu é o Deus que minha avó falava que tu era, muda a minha vida. E ele fala, eu mudo. Se tu deixar, eu mudo. Sabe por quê? Tem muita gente aí enchendo igreja, sem Cristo e sem salvação. Não é porque o sacrifício da cruz é ineficiente, não, é porque ela não deixa. Porque quando Cristo vai tocar aonde ele precisa tocar, ela diz, não, aí não, aqui não pode. Aqui eu não deixo. Isso aqui é meu, pessoal, é particular, eu não deixo. Eu estava indo muito bem até a Clarice chegar ali. Chegou ali, já me desconcentrou. Já tirou minha atenção. Tirou minha atenção, irmão Vide. E agora? É a única pessoa que não é transformada, é tocada. É aquela que não deixa. Porque à medida que uma pessoa se permite ser tocada por ele, por intermédio da palavra, ou numa experiência pessoal, dentro do quarto, na igreja, no trabalho, dentro do carro, aonde quer que seja, eu digo para vocês uma coisa, o toque do oleiro muda o barro. Muda, irmão, muda. O toque do oleiro, a mão do oleiro é habilidosa para pegar a pior espécie de barro, sem valor, e colocar valor naquilo que não tem. Tu acha que tu tem valor para o diabo? Para você ter ideia, lá no centro de Macumba, a turma lá chamava o povo de cavalo, o diabo chamava o povo de cavalo. Jesus me chama de filho. E tem gente dando maior moral para o diabo. O que é melhor? Ser cavalo do diabo ou ser templo do Espírito Santo? Tem gente que prefere ser cavalo do cão, varão. Tem gente dentro da igreja de Jesus que prefere ser cavalo do cão do que templo do Espírito Santo. Tem gente que empresta a boca, os braços, as pernas, os ouvidos, os olhos, o coração, empresta tudo para o diabo, mas não dá lugar para o grandão da Galileia. Então a única pessoa que não está sendo mudada é aquela que não quer. A única pessoa que não está sendo, tem muita gente se enganando. Se enganando. Jesus vai dizer o seguinte: vocês serão meus discípulos,
Meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando, eu não vejo na Bíblia Jesus brincando com ninguém. Com ninguém. Eu não vejo na Bíblia Jesus chamando ninguém para uma vida boa, porque a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de vida, mas uma mensagem de morte. A mensagem da cruz não é uma mensagem de vida, é uma mensagem de morte. E no meio do caminho dessa mensagem de morte, se Ele quiser honrar você, abençoar você, abrir porta para você, colocar nas tuas mãos, Ele vai colocar porque Ele é Deus. Mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. O que importa é a alma ser salva. Dá para dar um glória a Deus ou está difícil? Nós fazemos campanhas são bênçãos, irmão, quando nós entendemos o propósito. Tem gente que pede casa, pede carro, pede salvação do marido, salvação da esposa, dos filhos, dos pais, a cura de uma enfermidade. Tem algum demérito nisso? Não, não tem demérito nenhum. Mas raramente alguém pede assim: Senhor, me faz santo como Tu és santo. Senhor, molda o meu caráter como o Teu caráter. Jesus, me cega para esse mundo e abre os meus olhos para as coisas do Teu reino. Jesus, me ajuda a negar aquilo que eu não consigo. Senhor, me ajuda a permitir que o Senhor toque aonde até hoje eu não deixei o Senhor tocar. Senhor, eu não quero mais ser uma fofoqueira, um fofoqueiro, eu não quero mais ser um viciado, uma viciada, eu não quero mais ser um incrédulo dentro da Tua igreja, eu não quero mais. Jesus, me ajuda a ser santo, porque o Senhor é santo. Eu não quero mais ter pecado de estimação, Senhor, me ajuda a ser santo. Raramente você vê isso. Porque tem muita gente que quer ser vaso. Ah, eu quero ser vaso usado. Ah, eu quero ser um vaso que Deus usa. Mas se esquece que do barro ao vaso existe um processo. Não existe vaso sem barro. Vaso não vem antes do barro, barro vem sempre primeiro. Tem gente que quer ser vaso. Eita glória, eu vou correr aqui, hein? Pena que não está gravando. Quando tem que gravar, não grava. Mas está gravando o som aí, não está, meu filho? Então tá bom. Tem gente que quer ser vaso, e vaso de honra. Eita glória, para ser posto nos melhores lugares, ser posta nos melhores lugares. Mas acha que para ser vaso, vai ser antes de ser barro. Barro vem antes. Filho. Não existe vaso sem barro, filho. Não dá para ser vaso. Tenha o formato que tiver dado pelo olheiro, sem ser barro primeiro. Dá para dar um glória a Deus, irmão? Para você ter ideia. Eita glória. Para você ter ideia, no planeta tem mais ou menos 200 tipos de barro. Para você ter ideia. No planeta, mais ou menos 200 tipos de barro. Dos 200 tipos de barro, só 8 servem para fazer vaso. 200, mais ou menos, 200 tipos de barro, diferente. Qualidade, propriedade, diferente. Desses, só 8 servem para fazer vaso. Nem todo barro vai ser vaso. Não, eita glória, não vaso de valor. Porque às vezes a pessoa é uma vasilha e acha que é vaso. Sabe qual é a diferença da vasilha para o vaso? A vasilha, uma vez quebrada, acabou, você joga fora. O vaso, uma vez quebrado, se amolece, faz outro. Se o oleiro for habilidoso, ele faz. Porque a vasilha não é feita pelo oleiro, vasilha é feita pelo ceramista. Vaso, só quem molda vaso é o oleiro. Não adianta, irmão. Tem barro que não vai ser chamado para ser vaso. Vai virar cerâmica, vai virar vasilha, mas vaso. Se não deixar o oleiro tratar, por quê? Porque vaso não vem antes de barro, barro vem primeiro. E desses 200 tipos, só 8. Significa que o oleiro, ele conhece o barro, ele seleciona, ele busca. Não é assim, eu sou o barro, eu vou falar assim, bom, agora
Eu vou ser um vasão de honra. O oleiro fala, me obriga a fazer de você um vaso de honra. Me obriga. Eu sei que tu é barro. Agora me obriga. Tu sabe se tu está nas minhas qualificadoras para ser o vaso que eu quero? Eita glória, tu sabe se tu tem as propriedades que eu preciso para fazer o vaso? Tu tem? Porque tem mais ou menos 200 tipos, só 8 serve para fazer vaso. Alô? Tem barro aí? Resta saber se dá para moldar um vaso daí, né, irmão? Resta saber se dá para moldar um belo vaso daí, que eu conheço uns vasos aí que é só o sangue do cordeiro. Tem uns crentes que nem glória dá, irmão. Só comprova que de 200, só 8 presta. Para ser vaso, só 8 presta. Então existe essa variedade. Mas qual é a questão nesse caso? O oleiro conhece com profundidade cada tipo de barro. A missionária Lídia falou uma coisa aqui na campanha dos 12 dias, que o diabo ele observa, mas só quem sonda é Deus. Então desse monte de barro, dos quais só 8 mais ou menos serve para ser vaso, que o oleiro quer, o oleiro tem que ser perito em conhecer, saber que barro é aquele, qual é a qualidade, quais são as propriedades, o que aquele barro contém, se aquele barro contém o que é necessário para ser um vaso que ele vai usar. O oleiro conhece com profundidade, o Espírito Santo sonda, irmão. Por isso tem muita gente batendo no peito falando, eu sou barro, mas eu sou vaso, mas é um cai e levanta do inferno, é um cai e levanta, só vive enfiado em tranqueira, só vive enfiado em coisa nebulosa, só vive enfiado em situações estranhas, está lá sentado, pregada no banco, não é vaso, está sentado por quê? Vaso é para ser usado. Se tu for chamado, bate no peito, diz que é vaso e está sentado, tu é tudo, menos vaso. Alô? Ô irmão, estou falando isso para você aqui, mas o Senhor meteu a chibata em mim primeiro, lá sentado na minha cozinha. Você está pensando o quê? Então ele sonda. E o que é sondar? Conhecer com profundidade. Você pega um geólogo, por exemplo. Camarada tem qualificadoras para olhar para um mineral, ou para qualquer componente da terra, ou do barro, e falar assim, fazer um estudo minucioso com profundidade, dizer, esse barro é bom, esse não presta. Eu estou conversando com um irmão, meu Deus do céu, eu estou conversando com o irmão, rapaz, Deus faz umas coisas lindas, está lá no interior do Maranhão, achou meu telefone, Raimundinho está ali, achou meu telefone, meu coração começou a queimar, irmão. Está fazendo uma obra lá no interiorzão do Maranhão. A igrejinha de pau a pique. Sei que tu gosta, César. Pau a pique, barro. Falou, pastor, nós estamos precisando de ajuda. Aí, meu irmão, meu coração já começou a queimar. Nós estamos precisando de ajuda, pastor. Estamos aqui no processo. Falei, meu irmão, vamos orar. Aí quando eu vi a igreja de pau a pique, sendo fechadas as paredes com barro, falei, meu Deus, quem é barro para ser vaso de honra é, quem não é, não é, irmão. Sabe por quê? Porque o barro bom para ser vaso, ele soma, ele edifica, sabe, ele está ali, ligado, compondo algo que é muito maior. Agora quem bate no peito diz que é barro, meu irmão, está um pedacinho de barro ali, outro pedacinho de barro aqui, outro pedacinho. Sei não, vai orando aí, se preparando aí, hein? Os vasos, barro bom, falando de barro que só gosta de passear não, barro bom para trabalhar. Quem sabe nós vamos bater lá no interior do Maranhão. Que o povo aqui já está cheio, irmão. Nós já estamos cheios até o tutano, irmão. Está o tutano, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, é cheio até o tutano, a gente precisa dar um bocado, é fácil sair de casa, sentar aqui, irmão, receber e ir embora para casa, ainda criar um monte de problema.
Porque o bom do vaso, o vaso bom, do barro bom, tu enche, esvazia, tu enche, esvazia, tu enche, esvazia, tu enche, esvazia. É assim que funciona, porque falar até papagaio fala. Até papagaio fala, irmão. Então o oleiro conhece com profundidade cada tipo de barro. O oleiro me conhece, sabe que tipo de barro eu sou. O oleiro te conhece, ele sabe que tipo de barro tu é. Não adianta. O diabo não é oleiro, irmão. O diabo tem os vasos dele, mas ele não é o oleiro de Jeremias 18. Porque o diabo, ele usa o vaso com qualquer tipo de barro, faz o vaso de qualquer jeito, e quando o vaso quebra, ele não conserta, ele joga fora e pisa em cima. Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Mas o que é barro, pastor? O que é barro? Barro é argila impura. Barro é argila impura. Barro, a palavra barro, argila, significa coisa de nenhum valor, coisa insignificante. Pode pesquisar lá. A palavra barro, barra, argila significa isso, coisa que não tem valor nenhum. Coisa insignificante. Por quê? Porque o barro a gente pisa, irmão. Qual é o valor que tem naquilo que você pisa? Olha o que o diabo faz, o diabo não pisa em cima, o pecado não pisa em cima. Então a palavra barro, barra, argila é coisa que não tem valor, coisa insignificante, não tem significância. Quem sou eu na fila do pão? Quem é tu na fila do pão, irmão? É insignificante. Nós somos uma partícula solta na atmosfera. Tem gente que bate no peito e acha que é alguma coisa, por causa de casa, carro, dinheiro, canudo, seja lá o que for, irmão. Basta uma palavra e o coração pifa na hora. Não tem dinheiro na terra que faça bater de novo, porque barro é coisa insignificante, coisa que não tem nenhum valor. Como é que pode uma coisa insignificante que não tem valor? Meu Deus, de repente aquilo que não tinha forma nenhuma ganha forma e começa a ser usado por um propósito. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente perde tempo demais reclamando do outro, falando de um, falando de outro, reclamando do irmão assim, do irmão assado, disso e daquilo. Ó, irmão, se deixa ser usado. Ó, irmã, se deixa ser usada por Jesus. Para de ficar perdendo tempo, uma encheção de saco, uma encheção de paciência. Uns homens velhos, uma mulher velha sem futuro. Se posiciona, deixa Deus usar. Porque tu não tinha valor nenhum, irmão. Tu não tinha valor nenhum, a não ser para ser pisada pelo diabo. Aí Jesus resgata, chega dentro da igreja, fica dando trabalho. Vá, se assim chega, pelo amor de Deus. Para de encher o saco dos outros. Vai encher o saco do diabo. Vai encher o saco com oração, com intercessão. O diabo olhar e falar: rapaz, mas essa mulher está me dando trabalho. Rapaz, mas esse homem está me dando trabalho terrível. Antes eu pisava porque ele era coisa insignificante, que não tinha valor. Mas esse oleiro aí pegou essa miséria, deu forma, agora está me dando trabalho. Dá um aplauso para Jesus aí, crente. Um povo velho, sem futuro, besta, fica olhando os crentes que tem aqui, irmão. É porque a igreja não é minha, porque se não fosse minha não tinha ninguém. Porque não é minha. Um dia eu fiz uma lista. Estou falando sério. Jesus, se a igreja fosse minha, ó, fulano, fulana, fulana, fulano, fulano, não estaria nela. Mas como não é minha, Jesus, por amor a ti eu obedeço. Por amor a ti eu amo. Por amor a ti eu caminho a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª milha. Mas se fosse minha, Jesus, não tinha ninguém. Alô? Então, até então, o barro é coisa insignificante, que não tem valor. Aí o oleiro experiente, o oleiro que sonda, ele vai observando, e ele olha e fala: opa, aquele barro ali dá para usar. Ou é o oleiro, e ele pega aquilo sem forma, sem valor, sem sentido, e ele começa a dar sentido, propósito e valor ao barro.
O barro por si só não tem sentido nenhum a existência dele, mas quando ele está na mão de quem tem habilidade, ele começa a ganhar propósito, a vida começa a ganhar sentido, ela começa a ganhar valor. O que é melhor, ser barro ou ser vaso? Hoje eu fui ao banco, e eu fui abrir uma conta no outro banco, que eu estou saindo do banco que eu estou há muito tempo, fui abrir uma conta no outro. Aí estou lá conversando com a gerente, levei o que ela pediu, documento, tal, essas coisas. Ela falou assim, qual a ocupação do senhor? Eu falei, eu sou teólogo. Ela falou, mas o que o senhor faz? Eu falei, não, eu sou pastor de uma igreja batista. Ela falou, nossa, que legal. Eu falei, quer trocar? Falei, quer trocar? Nós troca. Aí ela começou a rir, mas é óbvio que eu não trocaria por nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, boa coisa. Só que eu estou falando, não é a Bíblia que diz, irmão. Então, se tu tem um chamado para o ministério, deixa de ser covarde. A minha Bíblia está falando que covarde não entra no céu. Céu não é para covarde, nem para homem, nem para mulher covarde. O céu é para homem e mulher que está com o olho queimando. O diabo olha e fala, com esse aí não dá. Pastor, me prove isso aí na Bíblia que o senhor está falando aí. Hebreus 10, 35 em diante. Porque a alma do Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. O propósito está lá, entendeu, Braga? Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Isso eu estou falando, não, é o escritor de Hebreus. Retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Quando você vai em direção ao propósito de Deus para você, quando você vai em direção ao sentido que Deus dá para a tua vida, você está fazendo isso, não é por tua causa, nem por causa de ninguém, é para a glória de Deus e para conservar a tua alma. Então quem serve a Deus com fidelidade, está conservando a sua alma. É só a gente ler a Bíblia que a gente vai encontrar isso lá, irmão. Está na Bíblia. Então é o oleiro quem dá sentido, propósito. Eu tenho 2 minutos, eu vou encerrar aqui. Ao barro. O barro, e eu vou encerrar com isso. O barro não tem poder de escolher ser vaso. O que tem de barro é batendo no peito dizendo, eu sou vaso. Não é não, filho. Quem forma vaso é o oleiro. Faculdade não forma vaso. Conhecimento não forma vaso. Tempo de igreja não forma vaso. Microfone na mão não forma vaso. Dançar no altar, tocar no altar, cantar no altar não forma vaso. Fazer parte de um ministério de intercessão não forma vaso. Meu Deus. Olha o que o Espírito está me falando aqui. Eita glória, meu Deus. Sabe quando se revela o valor do vaso? Como se revela o valor do vaso? É como ele resiste e suporta o que está dentro. Tem gente que Jesus derrama uma gotinha, já espana. Tem gente que o Espírito Santo derrama uma gotinha e fala, eu sou a 4ª pessoa da Trindade. Porque nós temos um tesouro, 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso de 1 a 15, mas só o verso 7 vai dizer assim, Paulo vai falar assim, porque nós temos um tesouro valioso em um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Vaso é só vaso, o oleiro que decide usar como quer. É forte ou não é? Ai, meu Jesus amado. Então o barro não tem poder de escolher ser vaso. Quem escolhe o barro para transformá-lo em vaso é o oleiro.
E eu encerro aqui, 9 horas. Domingo, se você quiser ver a conclusão dessa mensagem, você vem para o culto, vem para a ceia. E aí a gente termina. O oleiro sonda se o barro é bom ou não é bom. Se ele serve ou não serve para ser um vaso que ele vai usar para uma finalidade, para um propósito. Não adianta eu querer ser vaso, irmão, se eu não passo pelas qualificações do oleiro. Não adianta, irmão. O oleiro toma o barro na sua forma mais bruta, mais impura, para trabalhar nele. Ninguém nasce pronto. Me pergunta, por quê, pastor? Porque existe um processo. E ninguém fica pronto sem passar por ele. Você está entendendo? O oleiro toma o barro na sua forma bruta, mais impura, irmão. Ainda que aquele barro seja um barro propício para vaso, ele está na forma impura, bruta. O oleiro tem que trabalhar nele. E ninguém nasce pronto. Existe um processo. O que tem de gente, ó, processo está aqui. Já dá aquela voltinha para cortar o atalho, para fugir do processo. Não te preocupe não, ele vai te encontrar lá na frente, porque ninguém é pronto antes do processo. Eu posso cortar o caminho para o processo aqui hoje, mas lá na frente o processo está lá e fala, ô filhão, não é assim não, vamos ver se tu é barro bom para ser vaso, vamos passar no deserto comigo. O processo quem coloca sou eu. Passe por ele, irmão. Passe por ele. Às vezes alguém pode olhar e falar assim, nossa, pastor, né, vida boa, tal, pá. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Mas Renan, Yolanda, Meirelles, Cileide, cansaram de levar a cesta básica na minha casa. Cansaram. Cansaram de levar a cesta básica na minha casa. Cansaram de pegar o meu carro, que eu vinha de casa na reserva, não tinha gasolina para voltar. Pegava o meu carro, quando eu pegava o carro, o tanque estava cheio, não tinha R$1. Nunca pedi 1 centavo à igreja. Dalina Jara, cadê ela? Dalina Jara foi tesoureira aqui há muito tempo. Alcivânia é tesoureira há muito tempo. Às vezes as pessoas olham para você e vê aonde você está, mas não sabe o que você passou. Vê aonde você está, mas não sabe o que você passou. Não sabe o que você sofreu. Não sabe o que você chorou. E tem muita gente que passa pelo processo e esquece dos começos lá atrás. Esquece de onde veio. Esquece de quem deu a mão quando não tinha lugar para segurar. Esquece, irmão. Eu posso esquecer de tudo, mas eu não me esqueço de quem me deu a mão para me levantar quando eu precisei, irmão. Eu tenho um amigo chamado Eloy e um outro chamado Flávio. O Flávio é escultor, o cara tem obra fora do país, fez lá aquela estátua da Brigitte Bardot que está lá no calçadão de Búzios. Eloy, jogador profissional de futebol. O que esses caras cuidaram de mim, da minha família, não foi de brincadeira. Eu nunca vou esquecer deles, irmão. Porque quando eu queria correr, o Eloy ia atrás de mim, a minha sogra era bruta, ignorante, irmão. Dona Ivanete, chama o Reginaldo aí para mim. Não, ele não está ainda não, ele está aí sim. Eu estava lá no morro sentado, esperando ele chegar, eu vi que ele entrou aí. A minha sogra entrava me xingando, falava, vai que aquele homem chato está aqui te chamando, tu vai lá. E eu ia. Ele falava, vamos embora, cara, vamos embora, vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos isso, vamos aquilo. Jamais eu vou esquecer, irmão. Jamais eu vou esquecer dessas pessoas que levaram a cesta básica para mim na minha casa, quando não tinha. Sabe qual é o nosso problema? A nossa memória é muito curta e é conveniente. Por isso que eu aprendi muito cedo o conceito de fidelidade e lealdade. O leal só é leal enquanto convém a ele ser leal. O fiel não. O fiel é fiel, irmão. O pau pode quebrar, mas está ali. O leal não. Faça um teste. Pare de servir. Pare de estender a mão.
Fala o que a pessoa não quer ouvir, e você vai ver se ela é leal ou é fiel a você. É por isso que tem um monte de tipo de vaso, mas poucos, um monte de tipo de barro, mas poucos servem para ser vaso de verdade. Poucos. E no domingo a gente vai terminar isso em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. E eu sou muito grato a essas pessoas, irmão, e outros também, muito grato. Eu e minha família, muito gratos. Se coloca de pé, nós vamos orar agora. Tá ok, meu lindo? Querido, eu quero orar por você e com você também. Nessa primeira parte dessa mensagem, a nossa oração é: Senhor, que eu seja um barro apropriado para ser o vaso que o Senhor quer formar. Porque o barro não dá forma a si mesmo, quem dá é o oleiro. Faça como tu bem quiser, Jesus. E às vezes precisa quebrar o que está pronto para ele fazer de novo. Às vezes a gente chega num lugar, está pronto. Jesus fala: não, eu vou quebrar, vou fazer de novo. Essa canção vai estar tocando aí. E se você quer